Ótimo, Nath. Enquanto eu te ouvia, eu fiquei aqui pensando alguns pontos. Primeiro, né, com relação à anorexia, quando até você traz isso do IMC, realmente o IMC ele pode não ser hoje a melhor medida para a gente dizer sobre saúde de alguém, mas quando a gente considera transtornos alimentares, a gente ter esse guia, esse norte para a gente entender a gravidade da doença é muito importante. E aí, para quem está ouvindo a gente, né, entender, por exemplo, que faixa de IMC a paciente tá, vai dizer todo o tratamento. Então, é por ali que a gente começa para definir se precisa ser internado, se pode ser uma internação domiciliar, se precisa de supervisão, por onde a gente vai começar, né? E a mesma coisa, quando a gente classifica a gravidade da BN, que é bulimia, né? E do TCA, pensando também tanto no número de comportamentos compensatórios inapropriados ou o número de compulsões que acontecem, a gente também está tentando entender, assim, por onde a gente começa esse tratamento. Exato, né? Exatamente. Porque a gente vai falar um pouquinho mais do tratamento, mas só porque eu lembrei, já que a Nath trouxe isso da separação, da classificação, é muito importante que o transtorno alimentar a gente entenda as fases de tratamento, né? E classificar o paciente já nesse início ajuda muito a gente. E um segundo ponto que eu não posso deixar de comentar é que quando você fala trouxe, né, dos critérios diagnósticos do transtorno de compulsão alimentar, você falou como que as pessoas têm entendido errado o que é compulsão alimentar, né? E eu quase dei uma risadinha aqui, porque você falou, não sei se vocês estão vendo isso, e eu pensei assim, a todo momento, o tempo todo. Porque eu acredito que, principalmente para mim, né, enquanto nutricionista, eu tenho recebido muito, e assim, é uma coisa desesperadora quando a gente pensa na mentalidade de dieta, quando a gente pensa no terrorismo nutricional, que é a gente ver pessoas que às vezes comeram uma barrinha de chocolate depois do almoço, considerando aquilo como compulsão alimentar. Sim. Então chegam para mim dizendo, estou com compulsão por doce. Eu falo, mas caramba, isso não é compulsão. Isso é normal, é sobremesa, né? Então a gente tem que lembrar ainda que todo esse nosso contexto, essa nossa cultura de mentalidade de dieta, terrorismo nutricional, as pessoas estão cada vez mais confusas com relação ao que comer ou não, né? Vai dificultando ainda mais esse entendimento, Sim. né? Pode falar. Não, pegando o gancho que você está dizendo, né, sobre comer uma barrinha de chocolate, entende, né, que teve uma compulsão alimentar. Hoje a gente fala sobre a compulsão subjetiva, né? Sim, é verdade. Que não tem a ver, muito diferente da compulsão objetiva, né? Que tem a ver, como você falou, na grande quantidade de alimentos, né? Sim. Na ingesta de grande quantidade de alimentos. E a subjetiva entra naquele desconforto do comportamento, né? Da percepção de descontrole diante do alimento, né? De perda de controle, não conseguir, com essa sensação, com culpa, né? Também. Sim. E é muito reforçado, muitas vezes, pelas mídias, né, gente? A gente, diversas vezes, vê conteúdos de blogueiras mesmo que reforçam essa ideia da compulsão subjetiva, né? Então, às vezes, uma blogueira que fala, como você não tem poder sobre um doce que você come? Como você não tem poder sobre o pão do teu café da manhã? E aí as pessoas interpretam, nossa, que descontrole, né? Que como eu sou louca com comida, sabe? Sim. Então, as pessoas estão ficando confusas, realmente. A compulsão é uma coisa bem delimitada, tem critérios. E aí a gente tem que pôr os pingos nos is, né, gente? Exatamente. E aí, até pensando nessa nossa conversa aqui, é legal, assim, que quando a gente olha o DSM, ou até a gente escuta a Nath agora, parece tão claro, né? Cada um numa caixinha. E quando a gente tá com o paciente na frente, você fica assim, eita, mas peraí, isso aqui era o que mesmo? Porque as coisas vão se misturando, né? Até porque é difícil a gente encontrar o que a gente, como a gente fala, um TA puro, né? Tem outros transtornos psiquiátricos juntos, e às vezes a característica que poderia ser de um TA é de outro transtorno psiquiátrico. E aí, né, gente, onde eu tô querendo chegar?
tá aqui, nós três hoje, não é à toa, né? Quando a gente pensa num tratamento de transtornos alimentares, a gente precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Especializada em transtornos alimentares, porque como a gente falou lá no início, as formações hoje básicas, tanto da medicina, eu acredito que da psi também, né, Edi? Tem pouco de TA na formação básica, né? Quanto da de nutrição. Então, se fala pouco de TA. Então, é necessário que sejam profissionais especialistas e esse tratamento precisa ser multi. Porque essa troca, enquanto a gente está ali no acompanhamento do paciente, é muito importante, né? Então, às vezes, eu percebo uma coisa na consulta de nutrição que eu fico em dúvida, eu vou lá, converso com a psi, converso com a psiquiatra e isso vai dando mais suporte ali pra gente durante todo o tratamento, né? E, então, considerando, né, que eu pensei em nós três aqui, porque nós três estamos representando a equipe mínima de tratamento de um transtorno alimentar. Então, precisa ter um psiquiatra, precisa ter um nutricionista e precisa ter um psicólogo, né? A gente sabe que hoje isso no Brasil é um desafio muito grande, porque não são muitos centros especializados em tratamento de TA, principalmente quando o paciente requer uma internação, né? Mas, de forma ambulatorial, a gente vem tentando aí fazer um trabalho em conjunto, a gente vem tentando fazer com que isso aconteça como aconteceria num centro, num ambulatório, num hospital, né? Para que aquilo seja... as trocas aconteçam o mais próximo possível, né? E, então, vamos chegar agora, enfim, no tema, né, da campanha. E considerando que essa campanha esse ano, eu achei um tema muito interessante, porque traz isso de esperança, recuperação e ciência. Quando eu vi essa palavra ciência no tema, eu fiquei muito pensando, né, como que as pesquisas têm avançado cada vez mais com relação ao tratamento dos transtornos alimentares, e como que a gente precisa se basear na ciência, porque tem uma frase que eu não vou lembrar o autor agora, enfim, depois eu posso colocar lá no Instagram, que diz, né, que quando a gente fala de transtorno alimentar, qualquer tratamento é pior do que nenhum tratamento. Né? Então, da gente lembrar disso, tem as diretrizes, tem os estudos, tem as pesquisas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como é o tratamento baseado em ciência, né, dos transtornos alimentares. Vamos começar com a Nath, porque é o psiquiatra que faz o diagnóstico, né? Ele que vai começar ali, como eu falei, às vezes a gente recebe um paciente, encaminha para o psiquiatra e está um emaranhado sem entender qual que é o diagnóstico. Então, Nath, conta pra gente como é, né, o tratamento, essa parte da psiquiatria. Perfeito, exatamente. Antes de chegar no psiquiatra, justamente o paciente muitas vezes já passou pela nutricionista, já passou pela psico, muitas vezes os pais já identificam algo, professores, né, amigos, e a partir do momento que existe essa possibilidade desse diagnóstico, se está passando pela psico, está passando pela nutri, o ideal dos mundos ali é que se acenda uma luz e vamos parar para pensar, isso é um comer transtornado, que consigo ajustar aqui, ou me gera dúvidas, parece que pode ser de fato um transtorno alimentar que preenche os critérios. Porque quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente tem guidelines, né? A gente tem diretrizes para isso. Então, aí vem para o psiquiatra, justamente para a gente poder fazer o diagnóstico, né? Como eu pude explicar um pouquinho para vocês, existe o DSM-5, existem os critérios. Se a gente está um pouco na dúvida, vamos observar mais tempo, vamos acompanhar por mais tempo antes de fechar diagnóstico. Muitas vezes a gente não consegue fechar logo de cara. Tem que conversar com a família, tem que avaliar mais de uma vez, tem que acompanhar de perto. Muitas vezes começa com uma carinha, depois transforma. Pode acontecer do próprio paciente mesmo nesse processo se conhecer e aí vai dando mais indícios do que é de fato, né? Então, esse é o nosso primeiro passo, né? A partir do momento que a gente tem ali um diagnóstico, quando a gente percebeu, de fato, preenche critério para um transtorno, tem um sofrimento significativo, prejuízo no funcionamento psicossocial, a gente começa a seguir as diretrizes, né? Do ponto de vista medicamentoso,
não existe exatamente uma medicação específica para uma anorexia, para uma bulimia, né? A gente tem algumas recomendações, mas não seria assim, olha, é esse remédio que transforma, né, o transtorno mental. É diferente de um antihipertensivo, Sim. que é um remédio que eu tomo ele, abaixa minha pressão, Sim. né? É muito diferente. Eu tomo um anticoagulante, ele, entre aspas, afina meu sangue. Então, eu não tenho um antidepressivo que controle a minha obsessão com o meu peso. Porém, são ferramentas adjuvantes, né? A gente percebe, inclusive, também que o transtorno alimentar, dificilmente ele vem sozinho. Ele vem cheio de comemorativos, comorbidades psiquiátricas mesmo, né? Até porque a própria alteração do comportamento alimentar afeta muito, né? A nossa percepção, afeta a nossa nutrição, afeta a neurotransmissão. Então, muitas vezes são pessoas que já estão ansiosas, que já estão deprimidas, ou que têm como essa comorbidade psiquiátrica, como, sei lá, o TOC, o transtorno bipolar, TDAH, né, o espectro autista, como uma base para o aparecimento também, né, como um fator de risco. Então, acaba que o psiquiatra serve ali como uma ferramenta de diagnóstico, de direcionamento e de tratamento, apesar de não ter um remédio específico para o transtorno, né? Então, por isso que também eu acho que é muito importante a gente reforçar aqui, né, que não existe uma medicação específica para isso, né? Se alguém falar que existe, essa pessoa não sabe do que ela está falando, Sim. né? Tem que tomar cuidado. Já vi nas redes, porque tal medicação controla a compulsão alimentar. Calma, vamos avaliar primeiro, né? Individualizar, tomar cuidado com essas verdades absolutas, né?